dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos na casa do Senhor nesta hora da manhã e também aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela transmissão, onde quer que estejam, que Deus os abençoe. Quero convidar todos vocês para abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 2, e a leitura acontecerá a partir do verso 25 até o verso 35. E essa é uma história muito bonita. Eu quero ver se eu consigo falar para as crianças que estão aqui, não é? Tá certo? O nome desta pessoa que nós vamos tratar hoje é Simeão. Vamos ler a palavra do Senhor? Podemos ler juntos? Vamos começar. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Meus irmãos, este texto pode ser dividido em três configurações, em três partes muito específicas. A primeira delas é que o evangelista Lucas se preocupa em descrever Simeão. Simeão é um nome muito comum na Palestina. Então pode ser como o nosso José, como o nosso Antônio, como o nosso, não é? No tempo dos Estados Unidos lá, Wilson era um nome comum. Hoje eu não vejo mais nenhum bebê chamado Wilson, nem em bola tem esse nome mais. O fato, queridos irmãos, é que Simeão, diz a Bíblia, morava em Jerusalém. Ele morava em Jerusalém, e vamos lembrar que José e Maria não moravam em Jerusalém. Vamos nos lembrar que eles ainda estavam em Belém, e vamos nos lembrar também do fato de que Jesus não nasceu ontem, Jesus nasceu há uns 40 dias atrás, no relato que está aqui. Vamos nos lembrar também do fato de que este homem ele é descrito por Lucas nos termos do que Lucas vê. Lucas é um médico, é um grego,
é uma pessoa convertida ao cristianismo, é uma pessoa que pesquisou, que ouviu relatos das pessoas, que procurou conversar com as pessoas, de maneira que quando Lucas olha para trás e vê lá atrás, no início dos anos da vida de Jesus, a figura de Simeão. Mas é interessante que Lucas lista duas características deste homem. Diz que este homem era justo e piedoso, justo e piedoso. Essa fala de Lucas quer dizer o seguinte: Simeão era um homem honesto, trabalhador, era um homem que se importava com os outros, era um homem que procurava cumprir a lei do Senhor no seu cotidiano. E a lei do Senhor era muito clara em relação ao próximo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simeão era assim, era um homem justo, era um homem que tratava os outros com consideração, com respeito e com bastante lealdade a Deus, porque o texto também diz que ele era um homem piedoso, e piedoso está muito mais ligado à ideia de que ele tinha um bom relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, com a Torá, com os ritos do Antigo Testamento, todos os sacrifícios. Era um homem do dia a dia. Não há evidências de que ele fosse um sacerdote, não há evidências de que ele fosse um professor de Bíblia. Era um homem comum. Era um homem comum, mas era um homem diferente. Justamente pelo fato de que ele tinha este viés de caridade para com o seu próximo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma relação muito próxima com o Senhor Deus. E Lucas, então, vai dizer que este homem esperava a consolação de Israel. Ele conhecia a Bíblia hebraica, no sentido de que ele esperava todas as profecias relacionadas ao Messias. Porque no Antigo Testamento o Messias era apresentado como chegando no que os profetas diziam o dia do Senhor. Um dia de grande intervenção na história. Um dia de grande manifestação do poder divino. Um dia de grande força. Alguns profetas, meus queridos irmãos, eram drásticos, dizendo que o dia do Senhor viria terrível. E naturalmente, a compilação de todas essas profecias fazia com que homens e mulheres espalhados pela Judeia, pela Samaria, pela Galileia, se lembrassem dessas palavras e no coração ansiassem pela chegada do Messias, porque era um tempo, meus irmãos, muito ruim para Israel. Primeiro, que Israel era dominada pelo Império Romano. Segundo, que Israel estava sob o governo de Herodes. E Herodes era aquele tipo de pessoa que, quando soube pelos magos a respeito de Jesus, não teve dúvidas, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Quem é que faz isso? Ele era um homem cruel, ele queria se manter no poder, ele queria manter uma dinastia da sua família, ele queria se eternizar no poder, e ele era cruel com a população. Mas não é só isso. Do ponto de vista religioso, o ambiente não era dos melhores também, porque havia diversos partidos religiosos. E 2 partidos bateram de frente com Jesus Cristo o tempo todo. Um grupo era o grupo dos saduceus. Sabe aquele cristão liberal?
aquele cristão que acredita em meia dúzia de coisas, mas duvida de outra meia dúzia de coisas, aquele cristão que não é nem quente nem frio, é morno, e que vai ser com certeza vomitado da boca do Senhor. Pois é, os saduceus eram assim. Os saduceus não criam em ressurreição, não criam numa porção de doutrinas que são pilares para nós. Mas do outro lado, havia um grupo de escribas, de fariseus, de doutores da lei, que eram pessoas extremamente religiosas, extremamente devotas, mas carregadas de tradicionalismo. Ou seja, para você ser um crente, você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que guardar dias, tem que dar o dízimo, não pode se atrasar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E eles não estavam montados necessariamente na Torá e nos profetas. Eles estavam muito mais montados nas doutrinas e nas ideias dos rabinos que foram criadas no decorrer dos anos, de maneira que eles tinham tanto respeito pela Torá quanto tinham pela tradição oral. Os fariseus guardavam 613 mandamentos. Então, onde está Simeão nesse grupo? Em lugar nenhum desse grupo. Simeão é um homem que olha para a Escritura, que vai à sinagoga, que adora a Deus, que canta ao Senhor. Um crente que trata o outro, o seu semelhante, com justiça, trata a sua relação com Deus com muita responsabilidade. Mas o que é fascinante aqui em Lucas é exatamente o fato do que Lucas diz assim: o Espírito Santo estava sobre ele. É engraçado a gente pensar que um crente do Antigo Testamento tinha o Espírito Santo antes do Pentecostes. Mas Lucas dá esse testemunho. É o Lucas que vai contar o Pentecoste, não é? É o Lucas que vai descrever a experiência do Pentecoste. Mas aqui, quando ele olha para trás e ele vê a história de Simeão, ele diz: não tem diferença, não tem diferença. O mesmo governo da igreja, que é o Espírito Santo sobre o crente na igreja, aconteceu na vida de Simeão. A Bíblia diz que mostra que o Espírito Santo tomava a pessoa, às vezes, tomava as pessoas segundo o seu propósito, e não era o tempo todo que isso acontecia, mas Simeão é diferente, porque Simeão está sendo trabalhado constantemente, dia e noite, pelo Espírito Santo do Senhor. É claro que quando a gente pensa no que ele cria, ele cria nas promessas do Messias que havia de vir. O crente do Novo Testamento acredita em quem? Acredita no Messias que já veio. A revelação dada pelo Espírito Santo a Simeão é alargada no nosso presente. Nós sabemos muito mais do que Simeão. Entretanto, nós podemos perceber que Lucas tem o cuidado de mostrar que o Espírito Santo atuou sobre João Batista. Veja o capítulo 1, verso 15, que diz assim: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Pois João Batista viveu nessa plenitude. Depois, no capítulo 1, verso 35,
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Não é apenas para a geração de Jesus, não. A gente pode perceber que para Maria criar Jesus, ela precisava da ajuda de Deus. Não só ela, José também. Quando nós olhamos para Isabel, no capítulo 1, verso 41, nós vamos ler o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo estava muito presente naquele momento da história de Jesus Cristo. E naturalmente na vida de Simeão, nós vamos encontrar uma coisa muito bonita. Nós não sabemos a idade de Simeão. Talvez ele tivesse a nossa idade aqui, do Paulo Bruno, a minha, não é? Beirando os 109 anos, 110. Não é essa a nossa idade? Não é? Nem somando dá isso, não é? Na verdade, ele poderia ser uma pessoa idosa ou não faz diferença, porque ele recebeu uma notícia do Espírito Santo, ele esperava a consolação, ele esperava o Messias, e o Espírito disse para ele: você vai ver o Messias, você vai ver o Messias antes de você partir. Isso poderia ser no dia seguinte, ou poderia durar vários anos. Deus é que sabe. Deus é que sabia da vida de Simeão. O fato, queridos irmãos, é que não apenas o Espírito Santo comunicou isso a ele, deu para ele esta boa notícia de que ele veria o Messias em carne e osso, mas também, em determinado dia da sua vida, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para ir ao templo. Vou ao templo, não é um insight, não é uma ideia que a gente eventualmente tenha, vou fazer isto, não. O Espírito Santo de Deus é muito cuidadoso e Ele quer controlar a vida das pessoas, mas elas precisam ter sensibilidade para Ele. E a maneira de nós termos sensibilidade para o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, é justamente ter uma relação saudável com Deus. O crente que não confessa pecado, já começa tropeçando na cama de manhã e xingando a mãe da cama, e não confessa seus pecados, já parte para um dia em que ele é salvo sim, mas ele não está em comunhão com Deus, então pode ser que ele cometa muitas burrices mais durante o seu dia. Mas se ele começa dizendo: ó Deus, pequei contra ti, começou o dia assim: bom dia Senhor, muito obrigado por tua graça que me manteve vivo esta noite, perdão, não sei o que fiz, mas sei que fiz. E esta atitude de dependência fez com que naquele dia, José e Maria saíssem de Belém e viessem. O texto não diz isso, mas eu creio firmemente que o Espírito Santo fez esse trabalho. Aliás, o Espírito Santo fazia muito disso. Vocês se lembram, quando Paulo foi para Damasco? Lembram? Pois é. Deus apareceu a Ananias. Ananias era um crente. E Deus se manifestou a Ananias dizendo assim: Ananias, tem um rapaz lá em Damasco esperando por você. O rapaz ficou bom, né?
tem um rapaz esperando por você lá. E eu acabei de dizer para ele que um tal de Ananias vai encontrar com ele. Sabe quando Deus promove esses encontros? Ele fez isso com Paulo, com Saulo e com Ananias. Ele fez isso com Pedro e Cornélio. Olha, vá a Jope, mande buscar Pedro. Pedro, mata e come. De jeito nenhum, não vou comer. Aquela visão toda de Pedro, disse assim, olha, tem 3 homens que estão vindo aí, você vai com eles. Eu que estou combinando o encontro. É gostoso a gente saber que Deus combina os nossos encontros. E foi o que aconteceu com Simeão. Ele sente uma enorme vontade de ir ao templo, e ele vai, e de repente ele vê um casal, que não está assim, vestido para a festa. Ele vê um casal, com um bebê no colo, e ele se aproxima desse casal. Ele percebe que este casal é muito simples. Esse casal não veio do palácio. Esse casal não traja roupas de festa. É um casal que está há muito tempo longe de Nazaré e que gastou todo o seu dinheiro no percurso da viagem e gastou todo o seu dinheiro tentando morar em Belém enquanto a criança é muito nova para viajar. Eu estou imaginando tudo isso. Vocês estão entrando na história comigo? E de repente ele vê aquele casal e ele toma aquela criança. E é aí que ele sente a confirmação de que aquela criança é o Messias. E aí é que ele canta. É aí que o cântico de Simeão começa. Em latim, o nome desse cântico é Nunc Dimittis, que significa agora despede, agora liberta. E tem a ver com esta revelação que ele recebeu. Olha, eu vou te mostrar o Messias antes de você morrer. E ele começa a cantar o cântico. Naturalmente, ele dirige esse cântico a Deus. E como é que esse cântico é dirigido a Deus? Os comentaristas falam que aqui, neste cântico que começa no versículo 29, ele se refere a Deus como um senhor dos escravos. E ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Deus é louvado porque cumpriu a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus nunca falha em qualquer palavra que Ele tenha dito. Se Ele diz que vai abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele diz que vai disciplinar, Ele vai disciplinar. Se Ele diz que vai solicitar a prestação de contas, Ele vai solicitar a prestação de contas. Nós precisamos nos acostumar com a ideia de que Deus não muda. O que Deus prometeu, Ele há de cumprir, palavra por palavra. Então, em primeiro lugar, eu sinto aqui que ele está se dirigindo ao Senhor e louvando o Senhor, como diz o versículo 28, ele tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir o teu servo, pode despedir em paz o teu servo. Deus é louvado porque cumpriu sua palavra e mostrou a Simeão o Messias. Ah, queridos irmãos,
ele não veio com uma coroa na cabeça. Ele veio com uma roupinha simples, sem grife. Eu nem sei mais as marcas tradicionais de roupa de criança hoje. Não importa, foi no brechó de Belém que eles compraram essa roupinha usada, de segunda mão, porque era isso que dava. Estou inventando isso, né? Eu sou criativo demais. Mas por que Deus é louvado? Por que Deus é louvado? Aconteceu um efeito muito importante na vida de Simeão. Deus é louvado aqui porque agora ele perdeu o medo de morrer. Eu já posso ir embora. Eu já estou seguro. Eu já estou descansado. O Senhor disse que apontaria para mim o Messias, eu estou com Ele nos braços. E Senhor, a minha vida é Tua. Eu me entrego totalmente ao Senhor. Me liberta, me leva, me dá descanso, me conforta, me segura pela mão. Essa ideia de vida eterna não é uma ideia daquele tempo. Ainda que alguns pensassem a respeito da vida eterna, só o Evangelho é que veio dizer para nós que o crente em Jesus Cristo, no instante em que falece, é recebido pelo Senhor e aguarda pacientemente a volta do Senhor para receber o seu próprio corpo glorificado. São os evangelhos que nos dizem, queridos irmãos, que o crente está absolutamente seguro nas mãos de Deus. Eu quero ler para vocês o que o escritor aos Hebreus escreveu a respeito da missão de Jesus. Lá no capítulo 2, no versículo 14 até o versículo 18, olhem sob a perspectiva do Messias vindo em carne e habitando entre nós. O texto diz, Hebreus capítulo 2, de 14 a 18, ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O temor da morte se foi. Você ainda teme a morte? Eu não gosto da ideia de morrer, porque morrer é muito ruim. A gente sofre muito, a gente deixa tudo para trás. Os irmãos, os filhos, os pais, os avós, os netos, o rico dinheirinho. Mas Simeão disse uma coisa que nós precisamos internalizar. Depois que Jesus entrou na minha vida, tudo perdeu o significado. O apóstolo Paulo diz para mim, tudo é como se fosse esterco, não vale mais nada, eu já posso partir, eu já posso descansar no Senhor. E Simeão louvou a Deus por isso, porque agora ele estava absolutamente seguro.
Mas não foi só por isso, só por estar livre do medo da morte que ele louvou a Deus. No cântico tem mais um aspecto aqui que eu gostaria de mencionar, que é o cântico de louvor dirigido a Deus, o Senhor dos escravos. Deus foi louvado porque cumpriu a sua palavra, mostrou a Simeão o Messias. Deus foi louvado porque libertou Simeão do pavor da morte, e agora Deus é louvado porque preparou a salvação. Acho interessante isto. Acho interessante o fato de que Deus é louvado porque preparou a salvação e honrou a Simeão, apresentando justamente o autor da salvação, que é Jesus Cristo. Fico pensando no fato, meus irmãos, de que ele não tinha a concepção que nós temos hoje. Talvez não tivesse. Qual é a visão que nós temos hoje? A sua salvação, a salvação de um crente em Jesus Cristo, de uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, segundo o Novo Testamento, foi preparada antes que Deus criasse todas as coisas. E eu interpreto assim: Deus ia dizer, haja luz, não ia? Não ia dizer? Para que tudo desse continuidade no processo criacional? Só que antes disso, no conselho da sua vontade, estava lá o nome de Simeão. Estava o seu nome, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que amor, não? Que amor. Mas não só isso, nós entendemos pelas Escrituras que Jesus foi convidado pelo Pai a vir ao mundo, a encarnar-se. Veio para morrer. Não era uma coisa fácil. Mas o amor do Pai e o amor do Filho são tão intensos que não houve um momento de descuido, um momento de dúvida, um momento de cuidado a respeito disso. Pelo contrário, quando houve aquele conselho da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra claramente que Jesus Cristo foi voluntário. Eu quero ir. Eu amo os pecadores. Eu quero tê-los comigo, eu quero estar com eles, eu quero que nós vivamos no mesmo lugar, no mesmo espaço, eu quero que a gente viva nas mesmas condições, na mesma glória. Tudo isso acontecendo antes do haja luz. Pode imaginar? Esse clima de alegria de Deus, esse clima de festa de Deus, e nós vamos entrar na história dos homens, ainda que eles não nos queiram, mas nós vamos amá-los, e nós vamos resgatá-los, e nós vamos exercer a justiça que vem da santidade, e nós vamos recebê-los de volta para nós. E o Senhor fez isso. O Senhor fez isso com Simeão, o Senhor fez isso com todo crente no decorrer da história, meus irmãos. Deus preparou a salvação e o cântico de Simeão mostra isso. Mas a salvação que Simeão canta tem uma característica profética do Antigo Testamento, que é essa salvação é feita diante de todos os povos, e essa salvação consiste na luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Meus irmãos, a salvação que Deus propõe é Jesus. Não é a obra de Jesus apenas, é a pessoa de Jesus.
A salvação consiste em eu aceitar a obra que Jesus Cristo fez na cruz no meu lugar, mas amar a sua pessoa. Não amar a sua obra, amar a sua pessoa. Ter uma convivência com a sua pessoa. Quando eu usar o nome de Jesus nas minhas orações, quando eu usar o nome de Jesus nas minhas bênçãos para outras pessoas, este nome é sagrado, assim como o nome do Pai é sagrado. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Quando nós olhamos para o Natal, o pastor já nos disse isso hoje. Quando nós olhamos para o Natal, nós percebemos que esta foi a entrada do Filho de Deus para a execução do plano da redenção. A sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão, a obra expiatória de Jesus é justamente a sua retirada do nosso planeta, até que Ele volte. Mas amar a sua pessoa, e Ele está cantando, Ele está louvando a Deus, primeiro porque Jesus é a salvação preparada diante da humanidade, isso está profetizado por Isaías. Jesus é a luz do mundo para gentios, mas não apenas para gentios, para judeus. Essa ideia de luz está muito bem trabalhada em João, no Evangelho de João, quando diz que Jesus é a luz que deveria vir ao mundo. E olha só, é interessante a gente observar que aqui Lucas está trabalhando os gentios em primeiro lugar e depois o povo de Israel em segundo. Isso condiz absolutamente com a explicação que Paulo dá aos romanos, quando ele trabalha a ideia de que Jesus veio para os judeus o rejeitaram, e ele então se volta para os gentios, e os gentios são salvos até que o número dos gentios se complete, e depois então Israel vai se voltar para o Messias e crer nele. É claro que a gente sempre teve judeus que foram messiânicos em toda a história. Hoje nós temos judeus que confessam a Jesus Cristo como o Messias. Mas nós estamos falando do remanescente que vai ser salvo no fim dos tempos. Paulo está dizendo, lá em Romanos, que nós temos um número fechado de gentios. E ele usa o termo plenitude. Número pleno, número fechado. E depois disso vem a salvação dos judeus, e Simeão profetiza isso, trabalhando nessa ordem. E é interessante a gente pensar no seguinte, a última frase da música é que a salvação é luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Quando você estuda a glória, você se lembra das vezes em que Deus tomou conta do tabernáculo, tomou conta do templo e se encheu de fumaça aquele ambiente. Lembra disso? Lembra disso? E nenhum ser humano conseguia entrar. Essa é a glória. E Simeão está dizendo que a glória de Deus vai outra vez voltar para Israel. Ou seja, a manifestação divina vai voltar para Israel. E nós precisamos ter a sensibilidade, meus irmãos, de que esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. E nós precisamos conservar no nosso coração a fé de Simeão, a fé no Messias. Não apenas a fé na obra do Messias, mas
no próprio Messias. Quantas vezes Jesus Cristo disse eu sou? Vocês podem me ajudar aqui. Jesus disse eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a água da vida. Que mais? Muitas vezes ele disse eu sou, e em muitas circunstâncias. Simeão percebeu isso. Mas agora nós vamos para a terceira parte do enredo de Lucas. Falei do homem bastante, falei do cântico, agora eu quero falar da profecia. Porque Simeão foi usado por Deus para profetizar o futuro. E como é que é o futuro? O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, esse Jesus que estava no colo de Simeão, não era uma pessoa para ser um líder político carismático, uma pessoa que reuniria em torno de si muitos soldados e conseguiria libertar politicamente a Israel. O próprio Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Mas ele também diz: quem comigo não ajunta, espalha. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que quando Simeão diz assim, ele servirá, ele está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, ele vai ser uma pessoa que vai impactar as pessoas com uma decisão: ou a gente o segue, ou a gente se afasta dele. E Simeão disse isso para Maria. Então, ainda que os outros, os pastores, Maria, Zacarias, e uma porção de outros ali, naquele momento, tenham recebido visões e descrições a respeito do Messias que estava chegando, Simeão é o único que vai dizer que ele vai ser uma pessoa que vai provocar ou amor ou ira. Em uma ocasião ele disse assim: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, porque eu vou separar famílias, porque alguns serão crentes, outros não serão crentes. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai enfrentar essa contradição das pessoas que não confessam a Jesus. E você vai passar por sofrimentos e humilhações de acreditar no bebê de Belém. E você vai passar por contradições, porque vai acreditar no crucificado de Jerusalém, no ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia. Você vai ser alvo de riso. E Simeão diz assim: é isso que ele vai servir, é isso que ele vai fazer. Então, o Senhor Jesus Cristo sempre consolou os seus discípulos, dizendo: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: se alguém guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.
Queridos irmãos, em nós não deve haver nenhuma contradição. Se nós confessamos a Jesus, nós somos dele, e nós devemos ser como Simeão, justo e piedoso diante de Deus e dos homens. O nosso caminho é o caminho de andar por fé e não por vista. O nosso caminho é exaltar a salvação que o Senhor preparou. Então, de Simeão, eu tiro isto: o crente está livre do medo da morte. O crente exalta a Deus, porque compreende que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor preparou a salvação, que é nossa luz, luz para gentios. É glória, glória para o povo de Deus. E nós vamos continuar pregando o Jesus que coloca as pessoas contra a parede, porque ele denuncia o pecado das pessoas, mas ele propõe a justificação pelo seu sangue. Que Deus nos abençoe. É um texto maravilhoso, mas é um texto que exige de nós muita reflexão.